Fala galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula para a gente dar continuidade ao capítulo 6 de Geografia sobre diferentes povos e formação da cultura do nosso Brasil. Então já separa o seu material e vamos juntos aprender um pouco mais. Bom, a cultura brasileira, nós sabemos que ela é uma miscigenação, uma mistura de muitos povos que formam a cultura que nós conhecemos hoje, Sendo que, apesar de termos diferentes povos que contribuíram na formação da cultura brasileira, existem três povos importantíssimos que formaram a base da cultura brasileira, que são os indígenas que aqui já habitavam, os portugueses, que vieram para cá e exploraram mais ainda o nosso Brasil, e os africanos, que vieram a trabalho como escravos e trouxeram consigo suas crenças e costumes, onde contribuíram na formação da cultura brasileira. Apesar de tudo, nós podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura brasileira estão relacionados aos povos indígenas. Sim, amigos, por quê? Porque os indígenas já habitavam aqui no nosso Brasil e eles possuíam diferentes tribos, diferentes costumes e até mesmo diferentes idiomas, dependendo da sua tribo. Ou seja, já existia uma vasta cultura aqui no nosso Brasil que foi, infelizmente, forçada pelos portugueses a mudarem isso aí, tá bom? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, e começaram o processo de colonizar no nosso país, foi então introduzida pelos portugueses, nos indígenas, nos povos que aqui já habitavam, os costumes, as crenças e as doutrinas dos portugueses, tá? E aí, com essa junção, que logo vieram os africanos a trabalho, foi então dando forma à cultura brasileira. Mas vamos lembrar então o que é cultura. Bom, nós estamos falando muito sobre diferenças culturais, diferentes formas de costumes, Mas o que é então cultura? Como a gente pode ver aí na imagem, nós temos o mapa do Brasil com diferentes povos relacionados a cada região, certo? E a cultura, ela representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Ou seja, é tudo aquilo que é vivido entre o meio de um grupo e ele é passado, repassado através da comunicação, através da imitação, através da oralidade, através de gestos, de danças, de comida, de vestimentas. Então, tudo isso se torna cultura, tá bom? Que com o passar do tempo veio ganhando riqueza no nosso país, tá bom? Bom, eu falei para vocês sobre três diferentes e importantes povos culturais do nosso país, que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre quais contribuições eles tiveram para o nosso país. Então vamos lá. Bom, os portugueses, como nós já conhecemos, além da religião, como a Igreja Católica e outras coisas mais, como a carne, a cerveja, os portugueses eles trouxeram festas muito festivas aqui no nosso Brasil, como o Carnaval e a festa junina, Então eles tiveram essa contribuição de costumes de festas, que eles trouxeram para o nosso Brasil. Os africanos, por sua vez, que chegaram aqui no Brasil lá no século XVIII, XVII, devido ao grande número de engenhos de açúcar, de grande quantidade de trabalho, e eles vieram forçados para trabalhar nas lavouras, aqui no nosso Brasil, eles vieram como escravos e esses trouxeram com eles elementos da sua cultura, ou seja, coisas dos seus hábitos, como as religiões, a culinária, as vestimentas e até mesmo os instrumentos musicais, tá bom? Bom, e os indígenas, que contribuíram de uma forma geral na formação da cultura do nosso Brasil, ou seja, o hábito de tomar banho todos os dias, além da culinária, das ervas medicinais e tantas outras coisas que nós temos ainda de traços indígenas na formação do nosso país. Bom, amigos, esses foram os três
povos, né, as 3 culturas que deram origem à cultura brasileira, tá? Só que não foram apenas esses, tá? Lá no final do século XIX para o século XX, o Brasil começou a vivenciar um processo de migratório muito grande. O que é isso? Povos de outros países, né, vieram para o Brasil a fim de trabalho, né, como os italianos, que vieram em grande massa para trabalho, que já estava dando início, né, ao fim da escravatura no Brasil, da escravidão no Brasil. Então, eles vieram a trabalho e consigo trouxeram também parte de sua cultura. Então, muitos italianos que vieram para o Brasil a trabalho trouxeram costumes e hábitos referentes ao seu país de origem, tá? E aí trouxe essa mistura toda que nós conhecemos. Vamos então conhecer um pouco mais sobre outros povos que contribuíram no nosso país. Bom, nós tivemos aí os alemães, né, como a gente pode ver, os japoneses, os italianos, os judeus, os árabes, que contribuíram na formação do nosso país. Então, amigos, todos esses povos, né, que vieram, muitos deles refugiados para o Brasil também, né, no processo de Segunda Guerra Mundial, como os japoneses e os alemães, e até mesmo os judeus que buscaram refúgio aqui nas terras brasileiras. Outros vieram a trabalho, como os italianos, né? Então, esses povos vieram de seus países de origem e trouxeram consigo suas culturas, crenças, religiões e tantas outras coisas para a formação da cultura do nosso Brasil, tá? Uma coisa muito importante, né, que não tem como a gente deixar de falar, é sobre a culinária brasileira. Ou seja, cada canto do nosso país, né, tem um prato típico referente, né? Nós temos aí o mapa do Brasil com diferentes pratos, né? Alguns deles aqui do Sudeste, outro do Nordeste, né, que é um pouco mais apimentado, outros com características mais quentes, por se tratar de locais que fazem mais frios. Ou seja, a partir da vinda dos outros povos para o Brasil, muitos deles se instalaram em alguns locais, né, como foi o caso dos alemães e dos italianos, que a maioria ficou entre o sul e o sudeste do Brasil. Ou seja, costumes e culturas da Itália e da Alemanha ficaram muito mais enraizados no sul e no sudeste, tá? Com a chegada desses povos para cá, assim como em outros cantos do Brasil. E consigo trouxeram também a culinária. Sim, né? Porque é muito bom quando a gente viaja e a gente come um prato típico da nossa cultura em outro país. Claro que nunca é bem feito quanto na nossa terra natal. Porém, existem pratos de outros países, né, em países diferentes. Ou seja, quando eles vieram para o Brasil, nós tivemos essa influência. Que influências foram essas, tio Jonathan? De diversos povos, como a gente pode ver. Os indígenas, os portugueses, os africanos, os italianos, os árabes, os alemães e os judeus. E os japoneses. Ou seja, essa mistura toda formou a cultura do nosso Brasil, a qual conhecemos hoje. Bom, amigos, então esse foi o nosso ensinamento de hoje, os diferentes povos na formação da cultura do nosso Brasil. Existe um link lá no nosso roteiro, este link aqui, tá? Vocês vão clicar neste link e vão assistir a essa videoaula para complementar os nossos estudos. E aí vocês vão conhecer um pouco sobre os imigrantes no nosso país, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem. No nosso próximo Meet nós vamos então debater esse assunto, tá bom? Um beijo grande para vocês e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.